Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. O trabalho desses profissionais é, sem dúvida, de enorme importância a toda a população. Eles são os bombeiros. Mas há diferenças entre bombeiros civis e bombeiros militares, na atuação, no modo de ingresso da carreira e na formação, por exemplo. Além disso, uma mudança recente na legislação regulamentou a atividade do bombeiro civil, que está causando algumas dúvidas. Por isso, vamos falar sobre o assunto no programa de hoje. Vamos conversar com o capitão João Guilherme, do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, capitão. Obrigada pela presença. É um prazer. Vamos falar dessa portaria 33 de 2018, Sim. Entrou em vigor agora em julho, não é isso? Sim. De que se trata essa portaria, capitão? É interessante a gente contextualizar antes, Claro. Mostrar que o Corpo de Bombeiros é um órgão de segurança pública do Estado, né, que exerce as atividades relativas à defesa civil, socorros, proteção pública, enfim. E o Corpo de Bombeiros não trabalha sozinho. O Estado é muito amplo e nós contamos com o apoio de algumas pessoas, alguns entes, né, que nós denominamos atividades auxiliares. Dentre eles se destacam os guarda-vidas civis, os bombeiros civis, voluntários de atendimento hospitalar, enfim. São alguns parceiros que se colocam à disposição, sejam profissionais ou voluntários, no sentido de contribuir com a proteção da população. Claro. Nesse sentido, foi editado na Assembleia Legislativa uma lei, a Lei 22.839/2018, e que determinou ao Corpo de Bombeiros a regulamentação dessas atividades auxiliares. Diante dessa determinação legal, né, o Comando da Corporação entendeu ser necessário editar uma portaria, e essa portaria traz separações, informações sobre quais as pessoas e órgãos, entidades, enfim, exercem as atividades no âmbito do Estado de Minas Gerais, qual que é a atribuição de cada um, quais as funções que elas exercem e como deve ser regulado isso pela corporação, através do credenciamento, não apenas dos profissionais voluntários, mas também pelas escolas. As escolas que formam esses profissionais ou voluntários também precisam estar reguladas pelo Estado, Claro. porque existe a necessidade realmente de padronização de procedimentos, existe a necessidade de fiscalização das estruturas, de uma forma que a população tenha, quando atendida por esses profissionais voluntários, tenha a segurança, a garantia que está sendo bem atendida realmente, bem amparada, né? O objetivo, então, é o que você falou, padronização e regulamentação de uma atividade que já existia, vai continuar existindo sim. da mesma forma, Sim. mas com essas novas regras. Claro, aí, claro. Separação, enfim. Exatamente. Nós estamos trazendo diversas normas que já existem no âmbito nacional. A portaria do Ministério da Saúde, que fala sobre atendimento pré-hospitalar, a Lei 11.901, de 2009, que fala sobre a profissão de bombeiro civil. Trazemos também leis estaduais, leis esparsas e condensamos isso numa portaria, de forma a trazer a conveniência e a oportunidade de celebrar, de tratarmos desse assunto de uma forma mais clara para a população que vai ser atendida e também para os profissionais voluntários, porque até então muita confusão existia e ainda existe. Precisamos esclarecer isso e é um prazer estarmos aqui podendo trazer, dar à população mineira esses esclarecimentos. Né? Com justamente. certeza. Estava vendo aqui algumas mudanças aí com essa nova legislação, da questão da formação profissional, que vai ter uma grade curricular mínima exigida, né, para garantir a atuação desses profissionais. Tem a questão das competências específicas de cada função, que o senhor estava explicando para a gente. Padronização de uniforme também, isso é muito importante, porque você reconhece o profissional pelo uniforme, Exatamente. né? E o credenciamento pelo Corpo de Bombeiros Militar, não é isso? Sim, sim. Entendi. Como é essa questão das competências específicas de cada função? Que funções são essas? Sim. Nós dividimos em diversos tipos de brigadas, né? As brigadas são aquele grupo de pessoas que exercem aquela atividade. Determinada atividade vai ser exercida por determinada brigada. Por exemplo, a Brigada Florestal. A Brigada Florestal, ela tem por competência combater incêndios florestais. A Brigada Profissional é a brigada composta pelos bombeiros civis, que atuam em shopping centers, em indústrias, em edifícios de maior densidade populacional, permitindo o quê? No momento de um eventual sinistro, fazer evacuação com segurança daquelas pessoas, fazer um primeiro atendimento, de modo a conferir maior segurança mesmo naquela localidade. Temos também as brigadas municipais, existem no estado já algumas brigadas municipais que estão se estruturando, como o Corpo de Bombeiros. Como eu falei anteriormente, o Corpo de Bombeiros não está presente em todos os municípios. Sim. Então é interessante que nos municípios menores, onde
ao menos não exista a previsão de instalação de uma fração do Corpo de Bombeiros Militar, que o município se articule no sentido de contar com, seja servidores públicos do município, ou seja voluntários também, que são altruístas, que se doam à população, no sentido de promover uma segurança, um atendimento para aquelas pessoas. Mas né? que sejam devidamente treinados ali para exercer Esse é o essa X da função, questão. né? Precisam estar devidamente treinados e precisa haver um controle do Estado por trás disso aí, para que não haja deturpação da função de cada um. Então, é muito interessante essa portaria nesse sentido e nós acreditamos que ela vai trazer muito ganho para a sociedade mineira. Bom, agora a gente sabe que tem alguns profissionais desses que são contratados, né? Sim. Tem alguns que são voluntários. Como é que é isso? Existem algumas pessoas que exercem atividade voluntária, realmente. Por exemplo, o atendimento pré-hospitalar no estado de Minas Gerais, na verdade no país. O atendimento pré-hospitalar ele é exercido por determinados atores sociais, profissionais de saúde, policiais militares que chegam inicialmente na cena da ocorrência, policiais rodoviários federais, bombeiros militares. Essas são as pessoas que a portaria 2048 do Ministério da Saúde habilita a exercerem essas atividades, né? E se uma pessoa, um médico, um enfermeiro, consegue congregar profissionais de saúde para montar sua própria equipe voluntária de atendimento hospitalar, voluntária. Sim. Entenda que elas são voluntárias realmente. Elas não podem cobrar por um serviço que é de natureza pública e que demanda uma atenção do Estado e o Estado provê esse serviço. Então, se aquelas pessoas são altruístas, querem se doar à população, querem fazer aquele atendimento, façam de forma voluntária. Isso é muito bonito e isso é muito útil e necessário para a gente. E a gente sabe, né, que existem alguns casos aí, algumas rodovias aqui, por exemplo, saídas de Belo Horizonte mais movimentadas, que tem. Fica a ambulância ali com médicos, enfermeiros voluntários. Fica ali durante um feriado, alguma coisa assim, para dar um apoio, porque a gente sabe que o movimento é maior. Sim, e nós reconhecemos a importância e apoiamos essas iniciativas. O que nós estamos fazendo nesse momento, conversamos muito com o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, e a ideia não é fiscalizar o médico, não é fiscalizar o enfermeiro, é simplesmente certificarmos de que a portaria 2048 está sendo cumprida. Ou seja, que as equipes voluntárias de atendimento pré-hospitalar são compostas, de fato, por médicos, enfermeiros e pessoas habilitadas para exercício dessa função. Falando sobre a questão dos profissionais, aquelas pessoas que são remuneradas, né, nós temos os bombeiros civis. Sim. Temos os guarda-vidas civis, pessoas que fazem prevenção aquática em piscinas, balneários, né? O estado de Minas Gerais não possui a praia, né? Não possui litoral, mas temos muitas piscinas, cachoeiras. Sim. Então, a necessidade de termos os guarda-vidas civis, sim. Então, são pessoas que são remuneradas e exercem atividades restritas naquele local, naquela edificação, naquele clube. Enfim, elas têm o reconhecimento do Ministério do Trabalho, têm o reconhecimento de uma lei federal, por exemplo, dos bombeiros civis, que tem uma lei 11.901 que regulamenta a profissão de bombeiro civil, só que as pessoas têm que ter em mente que o bombeiro civil atua nos limites da propriedade da pessoa jurídica que o contrata. Um clube. O shopping. O shopping, um show, um evento. Um supermercado. Exatamente. Enfim. Ele atua ali. Então, nós temos que trabalhar isso, porque é uma questão de cultura. No estado de Minas Gerais, as pessoas saíam das escolas de bombeiro civil já com essa ideia de que o bombeiro civil é o bombeiro militar, só que não é militar, é o bombeiro civil, faz tudo que o bombeiro militar faz, mas não é verdade. Assim. Ele atua em prevenção e combate a incêndio. Isso não sou eu estou dizendo. A lei que fala isso, a lei que criou a profissão deles. Então, em alguns momentos, os bombeiros civis tendem a confundir um pouco as suas atribuições e tendem também a criticar o bombeiro militar ao elaborar essa portaria 33, falar que o bombeiro está tolhindo as suas atividades. Não, não está. O bombeiro militar entende ser necessária a atividade do bombeiro civil, concorda que ele é fundamental para a segurança da população, só que ele deve exercer sua função nos limites legais. O bombeiro civil, dentro aí do local de atuação dele, seja o shopping, um evento específico, o que é a função dele ali dentro? Segundo a Lei 11.901, a função do bombeiro civil é atuar com prevenção e combate a incêndio nas edificações. Então, essa é a função precípua dele. Óbvio que existem algumas funções que são decorrentes. Por exemplo, prestar os primeiros socorros. De nada adiantaria resgatar uma pessoa de um incêndio se não puder prestar o primeiro socorro lá naquele local. Mas os primeiros socorros não podem ser confundidos com atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, como eu falei anteriormente, é restrito aos atores elencados na portaria 2048 do Ministério da Saúde. A diferença é sucinta. Basicamente,
a profundidade do atendimento, a questão, o bombeiro civil pode prestar um atendimento superficial, aqueles primeiros socorros são superficiais. Na verdade, qualquer pessoa pode, né? Essa questão de autoproteção deve ser estimulada pelo Estado. Né? Porque, é importante. Não tem nenhum profissional por perto ali habilitado, claro. Mas se você souber alguma coisa de primeiros socorros, isso é importantíssimo. Às vezes pode ajudar muito, sem né? dúvida, sem dúvida. Os primeiros minutos após o evento são fundamentais para a preservação da vida, manutenção do suporte dessa pessoa, né? E o que acontece é que os bombeiros civis, então, eles podem fazer a prevenção e combate a incêndio, essa é a função definida por lei, e algumas funções decorrentes, como a qualquer outra pessoa cabe. Então, existem algumas confusões. O bombeiro militar está impedindo que a gente preste primeiro socorro, a gente vai incorrer em algum crime de deixar de atender uma pessoa, a gente não pode se omitir diante de uma necessidade de socorro. Estaríamos talvez incorrendo em omissão de socorro. Não é isso. Pode socorrer, deve inclusive, mas socorrer dentro dos primeiros socorros e não do atendimento pré-hospitalar, que significa, além daquele atendimento mais aprofundado, o transporte da vítima até o recurso hospitalar. Isso é diferente, entende? Então, isso é bem importante a gente estar salientando, estar ressaltando para a população. E, mais uma vez, dizer que eles todos, aqueles atores que estão envolvidos nas atividades auxiliares, são importantíssimos para a segurança da população. Com certeza. Tá certo, então. Acho que está entendido. Obrigada pela presença, viu, capitão? Foi um prazer para a gente. Estamos sempre à disposição para eventuais dúvidas. Tá certo. No Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.